Juízes capítulo 6. Gideão e as suas dúvidas. Você viu essa passagem que foi lida agora de manhã pelo nosso irmão Johnny, aonde mais uma vez, não é, os israelitas estão desobedecendo a Deus, e Deus está mandando um povo agora, os midianitas, para causarem prejuízo, terror, dano aos israelitas. E eu não sei se você tem algum tipo de horta ou uma plantação na sua casa, mas imagine que você tenha, e todas as vezes que você está pronto para colher aquele trabalho seu naquele ano inteiro, os seus vizinhos pulam o muro da sua casa e levam toda a sua colheita para a casa deles. E você está fazendo isso ano após ano, 7 anos já, e você não tem nada para comer, porque os seus vizinhos levam embora toda a sua plantação, a sua produção. É isso que está acontecendo aqui, não é? Os midianitas vinham e levavam toda a produção dos israelitas, e eles não podiam fazer nada, ano após ano, simplesmente olhando outras pessoas levarem todo o esforço que eles fizeram durante aquele ano. No 8º ano, mais uma vez, agora Deus chama um fazendeiro, um agricultor, chamado Gideão, para ser o libertador do seu povo. Interessante que mais escrito nós temos sobre Gideão do que sobre qualquer outro juiz. São 100 versículos que você tem no livro de Juízes sobre Gideão. E Gideão é mostrado para você e para mim como alguém que estava lutando com a sua fé, um homem cheio de dúvidas no começo da sua vida. E Gideão é um grande encorajamento para você e para mim, para todos aqueles que têm uma certa dificuldade em aceitar as suas dúvidas e acreditar que Deus pode transformar essas dúvidas em algo grandioso para a sua vida. Vamos ver essas dúvidas que Gideão tinha e que eram obstáculos para a sua fé. E talvez você que está aqui hoje tenha essas mesmas dúvidas no seu coração. São dúvidas que todos nós ou já tivemos no começo da nossa vida cristã, ou estamos tendo agora, ou vamos ter. Mas Gideão vai nos ajudar, vai nos encorajar a mostrar que Deus pode transformar nossas dúvidas em algo grandioso para a honra e para a glória dele. Olha comigo as dúvidas que Gideão tinha. A primeira dúvida você tem aqui atrás, não é? Será que Deus realmente se preocupa comigo? Quem já teve essa dúvida aí, levanta a mão. Será que Deus realmente se preocupa comigo? Olha tudo que Deus tem para se preocupar, né? Ele vai se preocupar comigo? Será que Deus realmente se preocupa comigo? Nós já lemos do versículo 1 até o versículo 10, vamos começar no versículo 11, Juízes capítulo 6, não é? Já fizemos essa introdução, aonde os midianitas vêm e roubam tudo, aí Deus levanta esse homem, e conversa, e fala um pouco sobre a vida de Deus, não é? Sobre o que Deus já fez para o povo,
e agora ele vai conversar com Gideão. Olha o versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Olha só, o pavor, o terror era tanto, que Gideão estava prensando, estava trabalhando no trigo, dentro de um lugar escondido, quando o normal era fazer isso ao ar livre, não é? Porque você joga o trigo para cima, o vento leva aquilo que é impuro, e você fica só com aquilo que é puro. Mas ele, por medo da opressão midianita, fazia isso dentro desse tanque de prensar uvas, com medo dos midianitas. Versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Será que Deus realmente se preocupa comigo? A resposta de Gideão era: o Senhor nos abandonou. E Deus havia dado todos os sinais e provas a Israel da sua preocupação. Nós acabamos de ler lá nos versículos 1 a 10, não é? Deus havia castigado e corrigido o seu povo. Deus não é um pai permissivo, que permite que os seus filhos façam aquilo que quiserem. Deus não é um pai assim. Deus é um pai que corrige, e a correção é evidência do amor de Deus pelo seu povo. A correção nos assegura que nós somos filhos de Deus, filhos de um pai que nos ama. Deus havia repreendido o seu povo, lembrando do seu povo da sua generosidade, não é? Quando tirou o seu povo lá do Egito, deu uma terra, conquistou os inimigos com Josué, pouco tempo atrás. E mesmo assim, os israelitas foram atrás de outros deuses. E Deus agora veio ajudar Gideão e seu povo. Deus não abandonou o seu povo, como Gideão estava dizendo, não é? Será que Deus realmente se preocupa comigo? Sim. Deus corrige, Deus repreende, e agora Deus vem ajudar. Os judeus estavam clamando a Deus por ajuda, e normalmente é isso que acontece quando nós estamos em dificuldades, não é? Nós clamamos a Deus por ajuda, e Deus nos ouve, e Deus nos atende, como Ele vai fazer agora com Gideão e os israelitas. Interessante, não é? Por que será que Deus escolheu Gideão? Por que Gideão? Não é? Nós vamos ver aqui no resto desse capítulo que Gideão não seria uma escolha normal de alguém para libertar o povo. A família de Gideão eram adoradores de Baal. Olha só, não é? A sua família adorava uma imagem, algo proibido por Deus. Gideão estava com medo
Ele não era uma pessoa corajosa. Ele estava mexendo no seu trigo num lugar escondido. Ele era o mais insignificante da sua família. E mesmo assim Deus vai escolher Gideão. E Deus dizendo: Gideão, você é um poderoso guerreiro. E Gideão dizendo: o Senhor nos abandonou. Será que Deus realmente se preocupa comigo? Talvez você já tenha se perguntado, talvez você esteja se perguntando neste momento: será que Deus realmente se preocupa comigo? A segunda dúvida de Gideão: será que Deus sabe o que Ele está fazendo? Será que Deus realmente sabe o que Ele está fazendo? Vamos ler aqui os versículos 14 até o 24. Vamos ler juntos esse texto aqui. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não te vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão está com dúvida, né? Será que Deus realmente sabe o que Ele está fazendo? Eu sou o mais insignificante da minha casa, eu estou com medo dos midianitas, e Deus está dizendo que eu vou libertar o meu povo dos midianitas? Será que Deus realmente sabe o que está fazendo? Eu preciso de um sinal, Deus, porque eu estou com dúvida, eu estou achando que isso não está muito certo não. Versículo 19, Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre essa rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Senhor soberano! Vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. Dúvida? Será que Deus realmente sabe o que Ele está fazendo? A primeira dúvida de Gideão, né? Será que Deus se preocupa comigo? Questionava o interesse de Deus pelo povo. Será que Deus realmente se preocupa? Agora, essa dúvida questiona a sabedoria de Deus, né? Em escolher Gideão como libertador. Será que Deus realmente sabe o que Ele está fazendo? Mas tem tanta gente melhor e mais preparada do que eu. Gideão achava que Deus não poderia fazer nada, porque ele era o mais insignificante da sua família. Gideão pediu um sinal para ter certeza de que realmente era Deus quem estava falando com ele.
E Deus concordou, não é? E deu aquele sinal. Talvez você já tivesse essa dúvida na sua vida, não é? Será que Deus sabe o que Ele está fazendo? Talvez você tenha essa dúvida hoje. Será que Deus sabe realmente o que Ele está fazendo? Tem tanta gente melhor do que eu, não é? Terceira dúvida de Gideão: será que Deus vai cuidar de mim? Será que Deus está olhando para a minha dificuldade e está tomando conta? Vamos continuar o texto, versículo 25. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai. E o segundo novilho aqui significa um novilho muito especial. Não era qualquer um do rebanho, não. Era aquele que todo mundo tinha os seus olhos nele. Separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Olha o que Deus está pedindo para Gideão. Gideão, você vai quebrar o altar que o seu pai tem para Baal. Você vai quebrar aquele poste sagrado para um outro Deus que sua família adora. Você vai pegar aquele novilho que o seu pai cuida com o maior carinho e vai oferecer aquele novilho a Deus. E a madeira vai ser daquele poste que você vai cortar. Que audácia, né? Que audácia. Eu fazer isso? Será que Deus está tomando conta de mim mesmo? Versículo 27. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, para ninguém ver, né? E não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão. Olha Deus tomando conta de Gideão. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? O pai dele não adorava Baal? E de repente agora está dizendo para o povo: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, que quer dizer que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Será que Deus está cuidando de mim? Interessante essa história, não é? Antes de Deus dar a vitória para Gideão em público, perante os midianitas, Ele está preparando Gideão e vai dar uma vitória em particular para ele. E muitas vezes acontece isso conosco, não é?
Deus nos prepara de uma maneira mais privada, mais particular, para uma vitória em público, para uma vitória maior. E dá para imaginar que Gideão continua com medo aqui. Medo de enfrentar sua família, medo de enfrentar os seus vizinhos que adoravam Baal. E a tarefa dele não era fácil, né? Destruir o altar de Baal, quebrar aquele poste e sacrificar aquele novilho especial do seu pai. E Gideão fez isso, mas ele fez isso de noite, porque ele estava com medo. Interessante que ele pega 10 homens para ajudá-lo nessa tarefa. E com 10 homens envolvidos nessa tarefa, não seria fácil manter segredo, né? Imagina, alguém falou, né? Foi ele, foi Gideão. E todo mundo ficou sabendo. O que Gideão queria fazer em segredo, todos ficaram sabendo na manhã seguinte. E queriam matar Gideão. E Deus mais uma vez mostra para Gideão que as dúvidas dele, Deus estava cuidando. Será que Deus está cuidando de mim? Gideão está pensando. O seu pai, que tinha todo o direito de estar furioso com Gideão, afinal tinha destruído o altar, matado o seu novilho precioso, mas Deus mudou o coração do pai de Gideão, e o pai de Gideão defendeu o seu filho, ao invés de acusá-lo. E Gideão aprendeu aqui, creio eu, uma importante lição. Se nós obedecermos a Deus, mesmo com medo em nosso coração, Deus vai nos proteger, se nós obedecemos a Deus. E a quarta e última dúvida, para terminarmos aqui de Gideão: será que Deus cumpre suas promessas? Será que Deus realmente vai cumprir aquilo que Ele está prometendo? Vamos ler o restante aqui do capítulo 6, 33. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste, uniram os seus exércitos, atravessando o Jordão, e acamparam no vale de Jezreel. E se você vai ler um pouquinho para frente, você vai ver que tinha 135 mil nesse exército inimigo. 34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-os às armas, e também a Azer, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Se você for ler um pouco mais para frente, você vai ver que 32 mil era o exército de Gideão, 135 mil o exército inimigo. 36. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Será que Deus realmente vai cumprir sua promessa? Gideão está perguntando para Deus: o Senhor vai fazer aquilo que prometeu? 37. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã, e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Mas Gideão não estava satisfeito, né? Continuava com dúvida. Será que Deus vai cumprir sua promessa? 39. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixe-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez, faze ficar seca a lã,
e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão coberto de orvalho. Será que Deus cumpre suas promessas? Gideão continuava com dúvidas. Será que Deus realmente vai libertar o seu povo, como ele me prometeu lá no início? Será que Gideão deveria ser o líder do exército? 2 vezes, Gideão lembra a Deus o que Deus havia prometido. E 2 vezes, Gideão pede a Deus para reafirmar a sua promessa, através de um milagre. Gideão ainda tinha dúvidas, mas agora, depois de tudo isso, não tinha mais nada que fazer a não ser confiar em Deus. Você tem dúvidas sobre o que Deus pode fazer na sua vida? Você tem dúvidas hoje de manhã sobre o que Deus pode fazer na sua vida? Será que Deus realmente se preocupa comigo? Será que Deus sabe o que Ele está fazendo? Será que Deus está cuidando de mim? Será que Deus cumpre suas promessas? Essa história de Gideão responde todas essas perguntas com um grande sim. Sim. Talvez você esteja aqui hoje de manhã e você tem dúvidas sobre sua fé, sobre Deus, se Ele está realmente olhando e cuidando de você. Gideão tinha as mesmas dúvidas que você e eu temos. E Deus usou Gideão da mesma maneira. Deixe Deus usar você. Deixe Deus usar você hoje, apesar das suas dúvidas. E Deus vai transformar essas dúvidas em grandes coisas, para a sua honra e para a sua glória. Semana que vem, leia o capítulo 7 de Gideão, e nós vamos ver que a fé traz vitórias. Começou com dúvidas, e agora vai terminar com fé, sem dúvidas, e essa fé vai trazer vitórias. Que Deus abençoe a igreja aqui no Guanabara, a deixar que Deus nos use, apesar das nossas dúvidas, que Deus pode transformar as nossas dúvidas em grandes coisas, para a honra e para a glória do seu nome. Amém.